Olá a todos, meu nome é Fernando Fidelix Nunes e neste vídeo falarei com vocês sobre mais uma obra do Paes II da Universidade de Brasília. Falaremos sobre o poema O Assinalado, de Cruz e Souza. Antes de fazê-lo, gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo, pois isso nos ajudará muito neste projeto de difusão de arte, cultura e conhecimento aqui no YouTube de forma bastante acessível. Nessa introdução, que eu já expliquei nos meus slides sobre parnasianismo, na videoaula que eu gravei sobre as obras do parnasianismo para o Paes, que estão aqui na playlist sobre Paes e Enem do canal, eu vou reler, eu falo com vocês sobre o parnasianismo e simbolismo de uma maneira geral. Eu vou reler, pois essa discussão vale tanto para o parnasianismo quanto para o simbolismo, desse ponto introdutório. O parnasianismo e o simbolismo, de forma sucinta, foram em parte a realização poética da estética realista, mas com o simbolismo tendo uma tendência maior para a abordagem do subconsciente humano. Ou seja, o simbolismo captou mais o subconsciente e a subjetividade do ser humano do que o parnasianismo. O foco do simbolismo foi esse, o subconsciente do ser humano. O parnasianismo começa em 1882 com a publicação de Fanfarras de Teófilo Dias, e o simbolismo começou no Brasil em 1893 com a publicação dos livros Missal e Broquéis de Cruz e Souza. E aí ambas as estéticas começaram a perder o prestígio em 1902, com o início do pré-modernismo, e passaram a ser colocadas cada vez mais de lado na sociedade brasileira, no âmbito da arte e da cultura, em 1922, com a ascensão do modernismo, e a Semana de Arte Moderna. Vamos falar sobre o simbolismo aqui de uma maneira mais geral. O simbolismo é a expressão literária além do empírico, ou seja, a valorização de significados ligados ao inconsciente. Ou seja, o simbolismo está ligado necessariamente a um pensamento menos real, ele está mais apegado à subjetividade do ser humano. E essa subjetividade ligada principalmente ao lado inconsciente do ser humano. Isso é muito marcante no simbolismo. Existe um mal-estar diante do racionalismo, ou seja, os simbolistas, eles em parte também são uma resposta ao mal-estar gerado pelo excesso de racionalismo que veio muito pelo realismo e pelo naturalismo nas décadas anteriores, né? Vocês podem ver que o simbolismo vai ter esse traço de ser não favorável a esse racionalismo do realismo. Ele vai tratar mais do inconsciente, do lado mais irracional do ser humano mesmo. O simbolismo também aborda valores transcendentais e abstração simbólica, afinal, o nome do movimento é simbolismo, ou seja, há uma busca por símbolos, por analogias, por metáforas, né? Como eu coloco aqui no tópico posterior, analogias inesperadas que geram significações profundas e criativas. Aqui é muito importante que fique claro para vocês. Simbolismo capta muito bem essa abstração simbólica. Possui de maneira recorrente pausas e rupturas sintáticas em muitos poemas. O vocabulário é mais dinâmico que o parnasiano, ou seja, a poesia parnasiana tem um vocabulário menos dinâmico, menos compreensível de uma vez do que a poesia simbolista. A poesia simbolista, de uma maneira geral, é um pouco mais simples de entender em relação ao vocabulário. Nem sempre é mais simples de se entender devido às suas analogias e metáforas, né? O simbolismo também tem um tom bastante melancólico. Os autores que influenciaram os simbolistas brasileiros principais foram Charles Baudelaire e Mallarmé. Aqui é importante que eu deixe uma correção também nesse slide. No slide sobre a segunda geração do romantismo, eu falei que o Baudelaire influenciou muito a segunda geração do romantismo. Isso foi um erro da minha parte. O Baudelaire, Charles Baudelaire, foi um poeta que influenciou muito o simbolismo brasileiro. Ele foi um poeta que inspirou muitos escritores simbolistas. Embora haja toda uma discussão sobre a posição do Charles Baudelaire na história da literatura, tem gente que o enxerga como pré-simbolista, como simbolista, enfim. É uma discussão aí mais complexa sobre o Baudelaire, né? Em relação à literatura. E o Mallarmé. Vamos falar nesse slide sobre o Cruz e Souza, que foi um escritor, poeta negro, e que sofreu muito com o preconceito racial. Ele morreu, como vocês podem ver aqui, pouco antes dos 40 anos de idade,
mas o que o possibilitou de escrever mais obras, tanto poéticas quanto de cunho mais político e abolicionista, do que muitos dos seus, digamos assim, seus vizinhos estéticos do século XIX. Né? Vocês podem lembrar que o Álvares de Azevedo e o Casimiro de Abreu, que foram escritores românticos, eles morreram muito jovens, com recém-completados 20 anos de idade, com pouco mais de 20 anos de idade. E aí o Cruz de Souza morreu já com muito mais tempo. Né? A gente vai começar a ver aqui na história da literatura autores que passaram a viver muito mais, ter uma vida muito mais longa, né? Os poetas principalmente, de uma maneira geral, em relação aos escritores do romantismo, especialmente da segunda geração do romantismo, né? Vamos aqui a umas características gerais do Cruz de Souza. As características mais marcantes da obra do Cruz de Souza são sentimentos sublimes e desafio às convenções de seu tempo. Marca também muito a obra dele sofrimentos e traumas pessoais, como a luta contra o racismo. Algumas pessoas falam por aí que o Cruz de Souza não se empenhou numa luta abolicionista, o que é mentira. Ele sofreu muito com o racismo, ele escreveu principalmente crônicas relacionadas à abolição da escravatura, e ele combateu o racismo, sim, em sua prática, no seu dia a dia. E chegou a ser impedido, inclusive, de ser promotor em Laguna, em Santa Catarina, devido ao racismo. Então ele foi uma pessoa que sofreu muito. Ele teve outros problemas pessoais, de natureza familiar, que não vou entrar aqui em detalhes, mas ele foi uma pessoa que teve uma vida com muitos traumas, né, e sofrimentos. Ele pratica os limites expressivos da língua portuguesa, ou seja, ele sabe captar bem a expressão da língua portuguesa em seus limites, né, o que é muito exigido aos grandes poetas. Ele apresenta sensações inquietas em relação ao mundo, ele mostra uma inquietação muito grande em seus poemas. Seus poemas apresentam líricos muito inquietos, né? Tem vários processos sinestésicos, é muito comum na obra dele a sinestesia, ou seja, os sentidos sendo evocados, né, a todo momento, pois isso também faz parte do simbolismo. Ele tem uma obsessão pela cor branca, principalmente pela amplitude de seu simbolismo. Ou seja, teve gente até que no decorrer da história da literatura viu essa obsessão pela cor branca como uma vontade de ele ser branco, alguma referência necessariamente sempre à raça, assim, mas não tem nada a ver, isso é uma leitura absolutamente equivocada, é uma leitura ultrapassada, porque os críticos literários deixam muito claro, recentemente, que essa obsessão dele pela cor branca em vários poemas se refere principalmente pela amplitude de seu simbolismo, ou seja, o branco tem um simbolismo gigantesco relacionado à pureza, a sonho, há muitas coisas nas culturas ocidentais como um todo. Então é muito interessante para um simbolista o uso da cor branca, tá bom? Ele tem protestos sombrios e raízes religiosas e um desejo pelo transcendente. Isso quer dizer o que? O desejo pelo transcendente. Ele quer transcender a realidade. Ele acha que a realidade, basicamente, é uma prisão, na verdade. É algo que limita o ser humano. Ele quer transcender dessa realidade. Lembre-se que o simbolismo, os poetas simbolistas, como eu expliquei anteriormente, eles têm um mal-estar em relação ao racionalismo. Isso devido, em parte, por esse desejo transcendente. É como se materializa em Cruz de Souza. Então aqui é importante deixar claro para vocês também, ressaltar que ele foi um escritor negro que lutou também pelo fim da escravidão. Existe essa lacuna, vamos dizer assim, na análise de sua obra. Em alguns casos, não são todos os professores, né, que vão deixar essa lacuna, mas é bom deixar claro aqui no vídeo. O Assinalado é o poema Vai Cair no Paz. Eu vou ler aqui para vocês esse poema. O Assinalado. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema e rebente em estrelas de ternura.
Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado, de belezas eternas, pouco a pouco. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. É um poema, o assinalado, do livro Últimos Sonetos, de 1905, do Cruz e Souza. 1905 foi quando foi publicado o livro, tá bom, gente? Vamos aqui à análise. Primeiramente, é importante que fique claro para vocês que trata-se de um soneto decassílabo, ou seja, possui 10 sílabas poéticas, e tem essas rimas que eu coloquei aqui, pode ajudar vocês bastante. Ou seja, é um típico soneto decassílabo praticado muito recorrentemente por artistas do século XIX, né? Que viveram durante o século XIX. É uma estética muito característica do século XIX, que na verdade é uma tradição da história da literatura. Não nasceu no século XIX esse soneto, né? Soneto na língua portuguesa tem grandes praticantes lá desde a época de Camões, lá no Renascimento. Tá bom, gente? É um poema de caráter metalinguístico, pois refere-se à própria arte poética. Como vocês podem ter observado pela leitura dele, é importante sempre lembrar que poemas simbolistas e parnasianos possuem uma leitura muito mais complexa do que a leitura típica que fazemos no dia a dia de redes sociais e de textos diversos do nosso cotidiano. De uma mensagem para um amigo, por exemplo. Não, a leitura de um poema simbolista pede e exige, na verdade, exige, não pede, a leitura e releitura diversas vezes. Lembrando, se vocês já tiverem lido e relido este poema umas 2 ou 3 vezes, pelo menos, na hora da prova vocês já vão lê-lo com muito mais tranquilidade e será muito mais fácil de compreendê-lo e de resolver os itens ou questões que forem colocadas sobre ele, tá bom? Então aqui ele vai falar sobre justamente a arte de fazer poemas, né? Que ele vai, de repente, a sua desventura, a sua amargura, ele vai arrebentar em estrelas de ternura, ele vai povoar o mundo de belezas eternas. Então ele está falando aqui justamente sobre a arte de fazer poemas. E quando um poema fala sobre a arte de fazer poemas, trata-se de um poema metalinguístico. Lembre-se da função metalinguística da linguagem, né? Que é estudada normalmente no primeiro ano do ensino médio. Ou seja, também marca esse poema o sofrimento / angústia constante. Olha como ele coloca mesmo. Essa mesma algema de amargura, ou seja, o sofrimento e a angústia é muito presente nesse poema do Cruz e Souza. O que foi bastante recorrente no livro Últimos Sonetos. A angústia de que o eu lírico fala é transformada por ele em estrelas de ternura e belezas eternas, ou seja, transcende as algemas terrestres, o mundo material, e seu típico racionalismo. Afinal, ele é o louco da loucura imortal, por meio da poesia, que tende a ser mais eterna que o corpo. Isso a gente precisa pensar. Por que é uma loucura imortal? Qual é a loucura que pode ser imortal? A pessoa não é imortal. O Cruz e Souza, ele definitivamente, ou qualquer pessoa, qualquer ser humano, o eu lírico aqui do poema, é importante fazer essa distinção, mas o eu lírico, que é poeta, que fala da arte de fazer poemas aqui, ele, pelo seu caráter humano, ele será mortal. Só que a obra poética não será mortal, ou seja, a poesia que fica, a arte, é imortal. Ou seja, ele é louco da imortal loucura, que é a arte poética. Pois a arte poética vai transcender, de certa forma, a racionalidade da impermanência do ser humano, dos limites do ser humano. Ou seja, o ser humano, a princípio, vai morrer. Todos nós iremos morrer. Mas a obra poética, ela é eterna. Ela fica imortal quando se faz uma grande obra poética, como é o caso do Cruz e Souza. Vejam vocês, ele morreu tem mais de 100 anos. Contudo, a sua obra poética tornou-se imortal. A obra continua imortal. Então é muito importante que isso fique claro. E é um poema muito bem elaborado do ponto de vista sonoro. Vocês podem ver aqui: tu és o poeta, o grande assinalado que povoa o mundo despovoado, de belezas eternas, pouco a pouco.
Ele vai fazendo esse jogo aqui com as palavras também o tempo todo, povoa o mundo despovoado, a desventura, ele vai usar muito esse prefixo, né? O uso dos prefixos pode ser até um item interessante aqui, né? Para a análise morfossintática, por parte do PAS. Aqui, para vocês terem uma ideia, os avaliadores do programa de avaliação seriada da UNB, do PAS, eles não leem livros didáticos, por regra, eles leem obras acadêmicas. E eu fiz uma pesquisa e trouxe um fragmento de uma análise acadêmica, de um artigo que eu encontrei. Vamos a essa análise? Em um primeiro nível de análise da composição do grotesco em Cruz e Souza, deparamos-nos com questões que assombram toda a poesia moderna. Dentre elas está o lugar do poeta dentro da sociedade moderna, reconhecida como terreno árido para o belo, exílio hostil que separa o artista do ideal, transformando a vidência e a genialidade, que são do poeta, faculdades reclamadas pelos românticos aos artistas, no estigma de uma maldição. Ou seja, a sociedade moderna, de certa forma, claro que encarando aqui a sociedade moderna na virada ali do século XIX para o século XX. É um terreno árido, né? Que é muito complicado construir o belo, a construção ideal poética. É um terreno muito difícil, muito hostil à arte poética. E o Cruz e Souza registrou em sua lírica a inadequação do poeta ao mundo pragmático e utilitário, onde suas quimeras estão fadadas a fenecer. É provavelmente essa consciência que leva o poeta a reconhecer-se como o assinalado, ou seja, o escolhido, o vidente solitário das altas esferas, cuja verve poética é tomada pela turba comum como loucura. É o que move as reflexões no soneto assinalado. Aqui a continuação. Como esse famoso soneto demonstra, as potencialidades sublimes do artista, chamadas pelos poetas mais antigos de inspiração e genialidade, na lírica de Cruz e Souza assume os contornos da insânia. Ora, conforme se estabelecem os arrimos da modernidade, o capitalismo e a instrumentalização da razão, mais agudamente o poeta sente a sua inadequação, demonstrando o seu mal-estar na visão de si próprio e no ambiente a que está atrelado, encarado como plaga exaurida e sem encantos, o próprio sentido da decadência. Foi aqui de Santos, está aqui a fonte, né? Revista Literatura em Debate, volume 5, número 9, que é um artigo que fica entre as páginas 67 até 87, de 2011, agosto a dezembro. Então, gente, tem toda essa colocação que é muito interessante vocês pensarem também. Qual é o papel do artista nas sociedades modernas, né? Como o artista é negado, ele é discutido, ele é visto, ele é revisto. Como é que o artista se coloca nas sociedades modernas? Quais são as dificuldades enfrentadas pelos artistas, ainda mais em tempos de pandemia, como este que estamos vivendo enquanto eu gravo este vídeo. Né, gente? E aqui, uma pergunta basilar para vocês, né? Que vocês fazem, né? Ficam angustiados em saber como pode cair no paz esse poema, né? Para começar, tem a interpretação dos sentidos do poema, mais gerais, vocês leram, entenderam o poema de uma maneira mais geral, principalmente dos significados mais abstratos, né? E a análise morfossintática. A análise morfossintática pode cair em qualquer texto escrito, tá bom, gente? Tem também a comparação com outros poetas e obras solicitadas pelo PAS, como a comparação das características temáticas e estéticas e do contexto de produção. Ou seja, pode comparar, Cruz e Souza possui características estéticas similares à de Gonçalves Dias na Canção do Exílio? Não, tá errado, gente. Ele é bem diferente, ele tem traços e objetivos bem diferentes dos estéticos, como a gente pode ver nas nossas videoaulas aqui, dos de Gonçalves Dias, por exemplo. Né? Tem uma comparação, tem também uma comparação aí em relação a temáticas, que aí pode ser, por exemplo, no Paz há muitas obras que abordam a loucura, né? E aí a gente entra num ponto muito interessante, que na prova de redação pode ser um texto motivador, o poema, para a produção de uma dissertação a respeito da loucura ou sobre a importância da arte e do artista para a sociedade. Ou seja, pode discutir
A Loucura, como um todo, baseado em outras obras do Paes também, e sobre a importância da arte do artista para a sociedade. Então, um poema muito rico para ser analisado e discutido pelo Paes da UNB. Então, sua leitura é imprescindível para quem vai fazer a prova da Universidade de Brasília, do Paes 2, tá bom? Olha, gente, caso tenha ficado alguma dúvida ou algo não tenha ficado tão evidente aqui no vídeo, é só vocês deixarem um comentário aqui abaixo, que eu vou ter o maior prazer em tirar as dúvidas de vocês, tá bom, gente? É isso, não se esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar as nossas videoaulas sobre obras do Paes, tá bom? Tchau e até a próxima!